Queria que você olhasse aí para quem está do seu lado e tivesse a convicção de que Deus não olha para essa pessoa como você está olhando. E a pessoa que Deus quer falar hoje não é com essa pessoa que você está enxergando, mas é dentro. Então, Deus não quer falar com a pessoa que os outros enxergam, com a forma como você comunica. Deus quer falar com o mais escondido que há dentro de você, amém? Então, eu queria que você abrisse mesmo seu coração para receber essa palavra que foi, assim, um presente de Deus para mim. Foi incrível como Deus falou comigo desde sábado passado, nisso que a gente vai ministrar hoje. Também, antes de orar, saudar os meus amigos João Henrique, Daiane, sejam bem-vindos, estão aqui nos visitando, e todos vocês também, visitantes. Coloque a mão no seu coração, vamos orar, que você se tire todo preconceito, toda armadura, toda proteção, toda defesa, que você realmente fale assim: Deus, se comigo, fala ao meu coração, confirma através dessa mensagem aquilo que eu preciso ouvir. Pai, queremos te glorificar, render graças a ti pelo culto de hoje e te pedir que o Senhor fale conosco. Somos teus filhinhos, nos ensina, papai, o que o Senhor quer compartilhar ao nosso coração. Obrigado por esse presente que é essa palavra tão preciosa que o Senhor nos trouxe. Muito obrigado, papai. Fala o coração de cada um, vai quebrando toda barreira, todo impedimento, toda distração, todo cansaço, qualquer sentimento que possa impedir de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Título da pregação, de vez em quando a gente põe título em algumas pregações, né? O do Rafael tinha título, né, Rafael? E o título é Como Lidar com os Erros dos Nossos Pais. Se você tem uma caneta, quiser anotar, como lidar com os erros dos nossos pais. E eu não sei quantos filhos tem na sua casa, mas você já observou algumas famílias que os filhos saem totalmente diferentes. Você tem um filho de um jeito e outro filho completamente do outro. Você tem um filho calmo e o outro completamente agitado. Você tem um filho que vira empresário e o outro que simplesmente não quer nada com nada. E vocês, não sei você, mas eu já me perguntei várias vezes, por que, se são filhos do mesmo pai, se receberam a mesma criação? Quantos já se fizeram essa pergunta? Quantos já viram algum caso assim de uma diferença muito brusca entre irmãos e falou assim, como que são tão diferentes sendo filhos do mesmo pai? E hoje a gente vai estudar a vida de um pai e de dois filhos. Na Bíblia, dois filhos que tomaram rumos completamente diferentes. Um filho foi rebelde. Um filho foi completamente rebelde. Um filho afrontou o pai, queria roubar o lugar do pai. O pai era rei, ele queria ser rei no lugar do pai, porque ele dizia que o pai era incompetente. E um outro filho que honrava o pai, que valorizava a figura do pai. E isso me deixou assim um nó na cabeça, como que filhos do mesmo pai podem ser tão diferentes. Então o primeiro texto que a gente vai abrir é no livro de 2 Samuel, no capítulo 13. 2 Samuel, no capítulo 13. Você que está nos visitando, pode chegar perto de alguém aí que está com a Bíblia, pedir para ler junto. Você também que não tem. 2 Samuel 13. Vai falar de um jovem chamado Absalão. Fala comigo assim, Absalão. E para tristeza das meninas, porque não viveram na época dele, a Bíblia diz que ele era um dos homens mais bonitos que já existiram. Absalão, bonito, sem defeito algum, disse a Bíblia. Sem defeito algum, já pensou?
rapaz, Roberto Carlos estava longe. Abria a porta da carruagem. Esse cara fazia de tudo, sem defeito nenhum. Era Absalão. Mas ele era o filho revoltado da história. Quero que a gente leia. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Aminon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e dê-me de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de meus olhos, para que eu coma de sua mão. Então mandou Davi Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon teu irmão e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e amassou e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a frigideira e tirou diante dele. Porém ele se recusou comer e disse: fazei retirar todos da minha presença. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida ao meu quarto e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e levou Aminon a seu irmão no quarto. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos em Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu grande aversão, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com a que amara, e disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te. Então, Absalão tinha, o primeiro que eu falei, o rapaz bonito, tinha um carinho enorme pela sua irmã. O nome da sua irmã era Tamar. Sabe, quando você, homem, tem uma irmã, mulher, e cuida dela, e vai para a escola, e estufa o peito, porque se algum homem der em cima, você já faz cara feia. Era minha vontade isso. Ter uma irmã para eu ir assim, atentar na frente da escola, ficar olhando para os meninos com cara de mal, assim. E ele assim fazia isso, ele amava Tamar de uma tal forma, mas o seu meio-irmão, o seu irmão só por parte de pai, se apaixona por Tamar. Olha a enrascada. Ele cuidava, super protegia a irmã, e o outro irmão se apaixona por ela. E não só se apaixona por ela, mas fica doente de paixão por ela. Ele fica, a Bíblia diz que ele emagrecia de tanto que ele desejava carnalmente a própria irmã. Era uma paixão doentia. E ele forja toda uma história para enganar a irmã, uma história tipo o lobo mau. Ele finge de doente e fala para a irmã ir levar bolos para ele. E ela pergunta: para que esse nariz? E aí você já sabe o resto da história. Ele força Tamar a dormir com ele, ela era virgem, ele estupra a própria irmã. E eu quero que você pense o que isso gerou no coração de Absalão. Naquele irmão superprotetor, naquele irmão que cuidava, que tipo de sentimento ele teve? Você arrisca algum? Ódio, raiva,
ira, rancor, mas ele não fez nada. A Bíblia diz que ele se controlou. A princípio, a sua irmã vem se reclamar para ele e ele fala: fica calada, porque ele é teu irmão. Ele faz o certo. Ele vai até o pai dos três. O pai dele, o pai da irmã dele e o pai do estuprador, que era irmão. Vai até o pai dos três e fala assim: resolva essa situação. E a Bíblia diz que Davi ficou com raiva, ficou irado. Como é que pode isso acontecer na minha casa? Mas não fez nada. Se passaram 2 anos e Davi não fez nada. E aquele Absalão que no início foi calmo, aquele Absalão que no início conseguiu se controlar, depois de 2 anos ele já não aguentava mais. Depois de 2 anos ele já olhava para o irmão e ele já tinha um ódio. Primeiro porque o irmão tinha violentado a sua irmã. Segundo, porque o pai não tinha feito nada. É igual quando a gente era mais novo, né? Você com seus irmãos, e você aprontava alguma coisa, mas você não apanhava se o seu irmão não apanhasse também. Ele fez comigo. Eu não fiz sozinho, não. Se tu me entregar, eu te entrego. Tudo o que Absalão queria era que Davi repreendesse seriamente o seu irmão, que Davi punisse o seu irmão, que Davi pelo menos chamasse para conversar, porque tinha ferido profundamente a ele, ferido a sua irmã, ferido a família. A Bíblia diz que foi um escândalo em Israel. E Davi não faz nada. E passa 2 anos e Absalão já está com raiva, com ódio. E ele chama Aminon para passear no bosque. Mas dessa vez o lobo era ele. E ele mata o irmão. Ele estava com tanto ódio, com tanta ira, que ele não aguentou. Depois de 2 anos, sem desculpa, sem retratação, depois de 2 anos sem Davi tomar posicionamento nenhum, ele mata seu irmão. E ele, ao invés de se revoltar apenas com seu irmão, poderia ter acabado ali o problema, né? Meu irmão abusou da minha irmã, eu matei e acabou a história. Não. Ele volta com raiva do pai. Ele volta irado com o pai. E ele volta, não volta para casa. Ele volta para frente da cidade. Ele volta para frente do reino. Vocês sabem como eram as cidades antigamente? Eram cidades altas, cidades fortificadas. E ele vai bem para frente da cidade, porque o seu pai era rei. E todo mundo que fosse falar com seu pai tinha que passar pela porta da cidade. Mas antes de passar pela porta da cidade, Absalão fazia um pedágio com todos eles e dizia: por que você está indo falar com o rei? Ele não resolve problema nenhum. Ele é omisso. Ele é fraco. Ele não resolve nada. Não há rei em Israel. E ele começa então a reunir as tribos. Naquela época Israel era formada de 12 tribos. E ele começa a fazer uma jogada política, uma artimanha, começa a fazer tudo para tirar o pai dele do poder. Para ele convencer os habitantes de Israel que o pai dele era omisso, não era digno de ser rei. E ele começa a roubar. A Bíblia diz que ele roubou o coração do povo numa rebelião contra o pai. Até que ele junta o seu exército e declara guerra contra o próprio pai. Ele junta o seu exército e diz: agora vai ser na briga. O exército que ganhar fica com o reinado de Israel. O pai dele era um ótimo guerreiro. Tinha uns homens mais fascinantes, os guerreiros mais
Davi tinha, a Bíblia relata os 300 de Davi, que um valia por 1000 de qualquer outro exército. Eles atacam o exército de Absalão. Absalão sai em fuga, correndo desesperado, porque sabia que ia morrer, sabia que não ia conseguir vencer o exército do seu pai. No meio do caminho dessa fuga, o seu pai diz para o exército, Davi diz: ninguém pode matar Absalão. Mesmo ele sendo rebelde, mesmo ele querendo o meu lugar, eu não autorizo que ninguém mate Absalão. E ele vem no cavalo e, em uma distração, tinha uns galhos de uma árvore saindo. Ele fica preso entre os galhos. A Bíblia diz que ele fica pendurado, ele fica preso. O cavalo continua, ele fica preso entre a árvore e o chão. Um dos arqueiros de Davi mira e mata Absalão, o filho rebelde. Mas ao mesmo tempo, essa história triste de um filho que se revolta contra o pai. Davi teve um filho que foi apaixonado por ele. Davi teve um filho que o honrou. Davi teve um filho que disse que tudo que ele sabia veio dele. E quero que você abra em Provérbios 4. Provérbios 4. Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão era meio-irmão do Absalão. Salomão era meio-irmão desse filho que odiou o pai, se revoltou e que acabou morrendo. E ele escreve assim: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça, nem te apartes das palavras da minha boca. Salomão, ele ouve a instrução do pai dele e ele relata nesse livro de Provérbios. Eu nunca tinha lido o livro de Provérbios com essa visão, com essa ótica, de que o livro de Provérbios, na verdade, é a sabedoria que Salomão herdou de Davi. Porque ele cita o pai dele inúmeras vezes: meu pai me ensinou, o meu pai me passou, como eu ouvi do meu pai, eu quero que vocês ouçam também. E aí, aqui que a gente começa essa pregação. Como é que pode, dentro da mesma família, um filho odiar o pai e outro ter o pai como referencial? Eu cheguei a pensar que era pela ingenuidade de Salomão. Vai ver, Salomão não sabia os defeitos do pai. Vai ver, Salomão tinha sido super protegido. E não contaram os defeitos do pai dele, mas não. O próprio Deus diz no livro de 2 Reis, que Salomão é, por ele, o homem mais sábio que já existiu. Então não é por falta de sabedoria, não é por ingenuidade que ele amava o pai dele. Era por honra, era por princípio. Ele tinha também tido um choque com o pai dele. Ele tinha também tido uma frustração com o pai dele. Eu quero que você imagine a vida de um filho que cresce do lado do pai, e o pai é um exemplo para esse filho, e esse filho é apaixonado, esse filho vai para o estádio com o pai, esse filho usa a meia do jeito que o pai usa, esse filho fica em casa vestindo o uniforme do pai, porque quer ser parecido como o pai. E quando esse filho faz 12 anos, ele descobre que antes do seu pai
casar com a sua mãe, eu quero que você imagine se fosse no lugar dele. Antes do seu pai casar com a sua mãe era casada. E não só isso. Davi se apaixona, o pai de Salomão se apaixona por Betseba. Ela, sendo casada, convence ela a adulterar com ele e depois mata o marido dela. Como é que ficaria a imagem do seu pai diante de você? Se você descobrisse que antes do seu pai ter você com a sua mãe era casada, e o seu pai se apaixona pela sua mãe, faz ela trair o ex-marido dela, e depois mata o ex-marido dela. Isso aí é ingrediente suficiente para Salomão ser tão revoltado quanto Absalão. Isso é ingrediente suficiente para Salomão fazer a segunda revolta, o segundo filho revoltado contra Davi. Era ingrediente suficiente para ele falar: Absalão se revoltou contra o meu pai, agora é minha vez. Porque eu não sabia dessa história dele, eu não sabia. Como é que você reagiria se você descobrisse algo de errado sobre o passado do seu pai? E eu coloquei como citação aqui uma música do Fábio Júnior e um trecho que diz assim: pai, você foi meu herói, meu bandido. E quando eu era criança, eu ouvia essa música e eu pensava que isso era um xingamento. Eu ficava assim: como é que pode essa música fazer sucesso? Porque o cara está cantando para o pai: você foi meu herói, meu bandido. E o que é um bandido na visão de uma criança? Um cara encapuzado com arma. Ficava pensando: como é que eu vou cantar isso para o meu pai? Eu lembro, a memória mais marcante que eu tenho dessa música é de um Natal que eu passei na casa dos meus avós. E o meu pai é muito competitivo. E ele tinha lá um karaokê. E ele escolheu uma música para cantar para o pai dele. E o karaokê deu 70 para ele. E ele cantou até de manhã, até o karaokê dar 99. Eu vou vencer esse karaokê. E essa música ficou na minha cabeça, porque eu lembro que, eu não sei você, mas eu gosto de comer bem na ceia do Natal. E aí eu comi e fui dormir, e a música de fundo, eu acordava a música de fundo, dormia de novo a música de fundo. Mas parabéns, o senhor alcançou os 99. Mas hoje, olhando com a mente que eu tenho hoje, essa frase é uma frase linda e verdadeira. Porque os nossos pais, tanto o nosso pai, principalmente por hoje ser dia dos pais, quanto a nossa mãe, são heróis para nós. São aqueles exemplos. Eu quero ser como eles. Mas em algum momento da nossa vida, por algum motivo, por alguma ironia do destino, ou por alguma força da nossa natureza humana, terrena, carnal, eles se tornam como que bandidos para a gente. Alguma coisa neles começa a nos incomodar profundamente. O jeito deles de ser começa a nos incomodar profundamente. O jeito deles de comer, de falar, de assentar à mesa, o jeito deles de tratar as pessoas, de ligar, de entrar no seu quarto, começa a te incomodar de uma tal forma que ele já não é mais herói, mas é bandido, porque rouba o teu espaço, rouba a tua privacidade, rouba o teu tempo, manda você levar o lixo, manda você desligar a televisão e vai fazer alguma coisa, menino. Ou é o teu bandido, porque você vai descobrindo que não era tudo aquilo. Não era aquele herói que você idealizou. Não era aquele exemplo, aquela pessoa que só acerta.
aquela pessoa que faz tudo perfeito. E quando você vai chegando nos 13, 14, 15, você vê que não é perfeito, que não é anjo, que não é de cristal, não é tudo certo, e aquilo te conflita. Porque você cresceu com a ideia do herói. Você cresceu com a ideia de pegar o terno do seu pai, amarrar e sair voando. Mas aí você cresce e vê que não era nada disso. E você começa a brigar para não ser aquilo que você vê. Por alguma razão. Você começa a brigar para não ser aquilo que te incomoda. Mas na verdade o que te incomoda é a idealização que você fez. Porque quando é criança você idealizou perfeito. Você apenas caiu na real que não é perfeito. Que é gente, que é carne e osso, que é pai, que é mãe, que se estressa, que bate, que briga. Que não é perfeito. E aí você começa a brigar para não ser isso. Qual a diferença de Salomão para Absalão? O que fez Absalão ser revoltado com o pai errado, com os erros do pai, ao mesmo tempo que Salomão honrava o pai, mesmo com todos os erros? E é aí que está a chave da sabedoria de Salomão, e são 3 pontos que eu quero que você guarde no seu coração. 3 erros que os teólogos dizem sobre Davi, 3 erros que eles dizem que Davi cometeu e que pai nenhum pode cometer. E eu vou ser rápido, porque isso aqui é a missão do segundo culto. Ele vai falar para os pais. Quero falar para os filhos, porque senão você fica ouvindo e fala, meu pai tinha que estar aqui, meu pai tinha que... Não, é você. Primeiro, Davi era ocupado demais. Ele tinha que governar as 12 tribos, politicamente, economicamente, militarmente. Ele tinha tanta coisa para fazer, tudo era culpa de Davi. Tinha buraco na rua, era culpa do Davi. A UBS fechada, era culpa do Davi. O Zerão, uma reforma de 3 anos, a culpa era do Davi. E aí ele foi ficando distante da família. Ele deixou que a história dos seus filhos passasse a largo. Ele atarefado, ele ficou sabendo do que acontecia com seus filhos, ele se irou, mas não tomou nenhuma atitude. Segundo lugar, Davi foi um pai omisso. Como eu contei para vocês, ele viu um filho se encher de paixão por uma irmã, abusar dela, violentá-la e não fez nada. Depois ele viu o outro filho ficar com raiva, porque em 2 anos ele não fez nada, e matar esse outro irmão e também não fez nada. Depois ele viu esse filho querendo tomar o trono dele. Ele disse, ai de quem tocar nesse menino. Tadinho. Tão inocente. Foi um pai omisso. Terceiro e último lugar. Davi levou uma mulher ao adultério. Betseba, que era casada, ele convenceu. Ele não era só bom de espada, mas ele era bom de lábia. E ele convenceu Betseba a estar com ele. Lucas, o que Deus tem para falar no meu coração hoje? O que Ele quer que eu saia daqui? É que a escolha está na sua mão. Você decide se esse Dia dos Pais vai ser mais um, ou se ele vai ser o Dia dos Pais marcante na sua história. Você decide se sai por essas portas como Absalão, como um filho revoltado, que olha para o defeito do pai, para o erro do pai, e diz claramente que o pai não tem moral, que o pai não tem condição, que o pai não tem conhecimento, que o pai não tem isso, não tem aquilo. Ou você sai como Salomão. Meu pai tinha defeitos, mas eu o honrei e aprendi para fazer diferente. O que Salomão fez diferente? Em primeiro lugar, Davi foi muito ocupado, mas Salomão descobriu e escreveu no seu livro que há tempo para tudo.
Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, Salomão diz que há tempo para tudo. E aí, às vezes, você lê isso e pensa que é só uma lição para a sua vida. Mas, na verdade, era Salomão brigando para não ser o bandido que ele viu dentro de casa, que, por não dar tempo para a família, perdeu 2 filhos. Uma irmã que se perdeu porque depois de um estupro ficou totalmente fechada. E outro que se perdeu por causa da rebelião. Salomão e o livro de Provérbios nunca mais vai ser o mesmo para mim. Porque o livro de Provérbios para mim agora é a luta de Salomão para ver os erros da sua família e colocar em prática diferente. E essa é a nossa luta. É ver os erros da nossa família e escolher se eu vou ser aquele filho como o cão que viu seu pai bêbado, levantou a roupa e mostrou a nudez. Vejam aqui os defeitos do meu pai. Ou se você é um filho como Absalão. Meu pai tem defeito. Meu pai não é perfeito. Meu pai era ocupado demais. Mas eu aprendi que há tempo para tudo. Já havia essa desculpa. Já havia essa desculpa que os homens da época davam, a falta de tempo. Ele não deu essa desculpa. Ele deixa claro que para cada um de nós há um dom de 24 horas. E com esse dom, a gente faz tudo aquilo que a gente tem que fazer. Mas ele ainda deixa um detalhe a mais. Há tempo para tudo que é propósito. Para tudo que é priorizado. Para tudo que é prioridade. Então ele deixa claro que a família tem que ser prioridade. Ele não saiu apenas gritando no Facebook, não saiu gritando no Twitter, gritando pelas redes sociais. O abandono da sua família. Ele disse: na minha família haverá prioridade. Haverá tempo para tudo. Você pode dizer amém? Fale comigo assim: Senhor, ensina-me a priorizar aquilo que é propósito. Segundo lugar, eu vou ser mais rápido para a gente não acabar sem orar com você. Davi foi omisso. Davi não corrigiu o filho. Davi deixou tudo passar. E Salomão viu isso. Salomão percebeu isso. Mas ele colocou em prática diferente. O ensinamento que ele deixa lá em Provérbios 13, 24 é assim: o que não faz uso da vara odeia o seu filho, mas o que ama desde cedo o castiga. Ele sabia que o seu pai tinha sido omisso. Ele sabia que o seu pai deveria ter corrigido Aminon quando estuprou sua irmã Tamar, mas o seu pai não fez. Ele sabia, e eu imagino que ele se contorcia por esse desleixo de Davi, mas ele era incapaz de desonrar o seu pai, porque a Bíblia diz: honra pai e mãe, ponto final. Não honra se eles fazem certo, não honra se eles são da igreja, não honra se eles são honestos, não honra se eles te agradam. A Bíblia diz: honra, honra pai e mãe. Isso era um conflito para mim, porque como é que a gente vai honrar alguém que está fazendo errado? Como é que a gente vai honrar alguém que faz sofrer? Ah, Lucas, como é que eu vou honrar alguém que bate na minha mãe, ou que largou, abandonou? Honra. Salomão pegou todo esse sofrimento dele e transformou em sabedoria. Não só isso, a Bíblia diz que a sabedoria que ele alcançou deu a ele notoriedade, honra, riquezas e glórias como nenhum rei nunca teve. Essa sabedoria toda começou dentro da família. Você quer ser inteligente? Você quer resolver os problemas dos outros? Observe a sua família. Tira a lição. Qual lição você tira da vida do seu pai, do esforço, do trabalho? Qual lição você tira da sua mãe, do cuidado, do carinho? Qual lição você tem tirado? O que ele fez foi adquirir sabedoria. Eu, Salomão, aprendi que um filho deve ser corrigido. Por fim, Davi levou Betseba ao adultério, mas Salomão advertiu aos seus leitores de Provérbios. Ele disse: chuta que é laço.
Provérbios 6, 26. Diz assim, vou esperar você abrir Provérbios 6, 26, bem rapidinho para a gente poder orar. Provérbios 6, 26. A prostituta procura um pedaço de pão, mas a mulher casada vai à caça de uma vida. Pode alguém carregar fogo no peito sem queimar a própria roupa? Pode alguém caminhar em cima de brasas e não queimar os próprios pés? Provérbios 6, 29 diz assim: o mesmo acontece com aquele que procura a mulher do próximo. Quem a toca não ficará sem castigo. O ladrão não fica difamado quando rouba para matar a fome. Se o prendem, ele devolverá 7 vezes mais e vai entregar todos os bens de sua casa. Mas o adúltero não tem bom senso. Só age assim quem quer se arruinar. Levará uma surra, passará vergonha, e a sua infâmia nunca desaparecerá. Porque o ciúme provocará a raiva do marido, que não terá piedade no dia da vingança. De nenhum modo aceitará compensação e recusará o pagamento, mesmo que seja grande. Nesses 9 versículos, Salomão deixa 3 lições, rapidamente. Isso aqui mexeu tão forte comigo, irmãos, que já tem 15 páginas escrito. Quem sabe Deus tenha me dado no Dia dos Pais um filho, né? Um livrinho para abençoar a vida dos jovens, como você está sendo abençoado nessa noite. Salomão deixou escrito que, com o exemplo que ele viu do pai dele, com tudo que ele viu acontecer com o pai dele, porque para sempre Betseba era a mulher que adulterou, para sempre Davi é conhecido como o homem que pegou a mulher casada e matou o marido. Em primeiro lugar, que entrar em um relacionamento com pessoas casadas é para roubar a sua vida. Em segundo lugar, que toda atitude tem as suas consequências. Como pode alguém flertar com um homem e uma mulher casada e não sofrer as consequências? Como é que vai ficar sem castigo aquele que o toca? E em terceiro, para finalizar, que o adúltero, ele é levado à ruína e à vergonha. Ele não podia fazer nada para mudar a história do seu pai. Ele não podia pegar uma borracha e apagar a história do seu pai e dizer: não, o ex-marido da minha mãe morreu por acidente, o ex-marido da minha mãe morreu por qualquer outro motivo, mas não foi meu pai que mandou matar. Ele não podia fazer isso. Ele tinha que se contorcer, se remoer, que aguentar. E a decisão que ele tinha feito de ser sábio, a decisão que ele tinha feito de não se rebelar, fez ele se segurar. E tudo que ele podia dizer: daqui para frente, foge da mulher casada. Tudo que ele viu de ruína, tudo que ele viu de problema que isso trouxe à família dele, tudo que ele podia fazer: eu não posso mudar a história do meu pai. E mesmo sendo um escândalo nacional, e mesmo ainda tendo pessoas que, quando ele anda pela rua, apontam o dedo para ele e falam: lá vai o rei assassino, o rei homicida, eu não posso fazer nada. Eu só posso dizer que daqui para frente eu aprendi e vou fazer diferente. E esse é o convite que eu tenho para você. Qual dos 2 filhos você vai escolher ser? Absalão, o nome dele era pai da paz. Absalão significava pai da paz. Mas ele foi o mais revoltado, ele foi o mais rebelde, ele foi o pior exemplo. Porque o seu pai errou. O seu pai falhou. Mas a Bíblia diz algo muito sério. Lá em Gênesis 3, quando Caim está com vontade de matar o seu irmão, quando Caim quer
trucidar com Abel. Deus chega para Caim e fala assim: o pecado jaz à porta, mas convém a ti dominar. Absalão não vai poder chegar no inferno e dizer: meu pai errou. Você não vai poder chegar no fim da vida e colocar a culpa no erro do seu pai. Você não vai poder chegar no fim da vida e colocar a culpa na ausência, na omissão, no adultério, na bebida, no vício, na violência do seu pai. Porque na Bíblia há um exemplo de quem viu a omissão, de quem viu o adultério, de quem viu a ausência, de quem viu a violência, mas decidiu viver uma história diferente. Feche seus olhos no seu lugar. Que o Espírito Santo ministre no seu coração. Qual caminho você vai seguir? Um caminho é mais fácil, porque se revoltar é fácil. Gritar, espernear, se revoltar, apontar o erro, apontar o defeito é fácil. Essa é a porta larga. Esse é o caminho fácil. Mas esse caminho acaba com você preso numa árvore e uma flecha te transpassando. Enquanto que o outro caminho é difícil, o outro caminho é a porta estreita. O outro caminho é aguentar, o outro caminho é engolir, o outro caminho é se remoer, se contorcer, o outro caminho é lutar uma vida diária para não se rebelar, para não levantar a voz, para não mostrar a vergonha da sua família. Mas esse caminho acaba em honra. Esse caminho acaba em honra por parte de Deus. Esse caminho acaba em alegria. Esse caminho acaba em uma vida próspera, saudável. Esse caminho acaba com você sendo um grande exemplo. Você aí no seu lugar, que tem a convicção que essa mensagem foi para você. Você não pode sair daqui sem escolher qual dos dois filhos você vai ser. Você não pode apenas ouvir essa mensagem e achar que é porque foi dia dos pais, alguma mensagem ia ser voltada para os pais. Não. Essa mensagem era para você. Você que estava em dúvida qual caminho ia seguir. Você que já está até na metade do caminho de ser um Absalão, de ser o revoltado. Ainda que seja uma revolta silenciosa, Deus te convida a voltar e pegar o caminho que Salomão pegou.